Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Anatomia do Tiozão. Eu sou o professor Alan dos Santos e estou iniciando agora uma nova série aqui com todos vocês. Nós vamos falar de neuroanatomia clínica e funcional. Olha que bacana. Eu vou detalhar com vocês toda a parte de neuroanatomia em vários vídeos bem curtos, de no máximo 15 minutos cada vídeo. O que acontece? Nós vamos passar por tronco encefálico, pelo cerebelo e suas conexões, vamos passar pelo cérebro, estrutura e localização funcional de córtex cerebral, tálamo, hipotálamo, núcleo dos nervos cranianos e assim por diante. Então será série com vídeos muito curtos, mas bem extenso, porque eu vou dividir o quê? As aulas de um modo bem simples para que todo mundo entenda, em aulas bem curtas, e não fazer aulas assim, por exemplo, de 1h30, 2 horas, 3 horas, porque o assunto é extremamente complexo. O que nós vamos começar a ver na data de hoje? O cerebelo. Nós vamos fazer aqui o vídeo 1, no qual mostraremos para vocês todos os limites e localização. E eu estarei usando o livro do Snell, Neuroanatomia Clínica, do Sr. Ryan Splitgerber, de 2021, a 8ª edição. Usarei ele como referências bibliográficas. Tá? Vou usar este livro, então fica, se você quiser seguir, pode ler esse livro que vale muito a pena, eu indico ele para todos vocês. Na parte, pessoal, do cerebelo, nós vamos seguir no seguinte modo aqui. Esse vídeo 1 nós vamos falar de limites e localização. Depois nós passaremos pelos aspectos macroscópicos, pelas estruturas, mecanismos corticais cerebelares, fibras aferentes cerebelares, fibras eferentes cerebelares, funções do cerebelo e finalmente fecharemos com correlações clínicas. Então o que acontece? Qual é a primeira coisa que nós temos que aprender em relação ao cerebelo, antes de eu entrar em aspectos macroscópicos? São os limites e as localizações. Então observe bem, aqui nós temos a fossa craniana vista no sentido superior-inferior. Ela é subdividida em 3 áreas. Eu tenho o que vocês estão vendo aqui, chamada de fossa anterior do crânio. Aqui nós temos a fossa média craniana. Observe bem aqui que está colocado aqui, eu estou passando o limite para todos vocês. Eu até vou voltar na primeira, olha. O primeiro limite para que você esteja vendo aqui, ó. Esse é o limite da fossa anterior craniana. Aqui nós temos o limite da fossa média craniana. E finalmente, que é o assunto do nosso interesse, nessa série do cerebelo, nós temos a fossa posterior do crânio. Observe bem. Mas não basta apenas você saber que esta é a parte o quê? É a parte posterior. Observe. Aqui nós temos o perfil da cabeça. Lembrando para todos vocês que a cabeça ela é subdividida, se você traçar aqui, ó, nós temos a parte superior, que é o crânio, e aqui a parte que é a face. Eu quero muito que vocês observem esta área aqui, ó, onde está localizado o que nós chamamos do quê? De fossa posterior craniana. Olha aqui, ó. O que eu quero que vocês compreendam, pessoal, a fossa posterior craniana ela possui limites. Observe bem que o que interessa para nós nesse momento é a fossa craniana posterior. Observe que eu tenho 3 ossos que formam a fossa craniana posterior. Uma parte aqui, ó, do osso occipital. Eu tenho o osso temporal, uma pequena parte do osso temporal. E eu tenho também aqui, ó, uma pequena parte de quem, pessoal? Do osso parietal, bem aqui, ó.
Isso é muito importante que vocês saibam, porque é neste local que está localizado o cerebelo propriamente dito. Por quê? O que eu faço com todos vocês aqui no canal? Eu sempre digo para todos vocês, estudem a parte de anatomia sempre do quê? Do maior para o menor. Então, observe bem, pessoal, porque eu vou procurar e mostrar para vocês agora toda a parte de limites. Tem que observar muito bem isso. Ó. Quais são esses limites? Olha bem. Observem aqui que eu tenho o número 1, o número 2, pegando ambos os lados, o número 3, o número 4 localizado aqui superiormente e o número 5. Olha bem. O número 4 e o número 5 é que fazem o que? Os limites do que a gente chama aqui de número 1, a fossa anterior, o número 2, a fossa média e o terceiro, a fossa posterior. Observe o número 4, que nós temos aqui o que nós chamamos de crista esfenoidal. Olha bem. Ó. Então, se eu fazer uma aqui, ó, se eu traçar esse limite, eu consigo ver a diferença do que é fossa anterior com fossa média. Para o nosso interesse, eu quero que vocês observem aqui os limites que nós temos da fossa média com a fossa posterior, que é o número 5. Então, além dos ossos, você tem que saber também o quê? Que a crista petrosa, ela também faz o quê? O limite da fossa posterior, o local aonde está o cerebelo propriamente dito. Nesta imagem, o que eu quero que vocês observem são os limites. Então, observem bem. Esta parte do sistema nervoso central aqui, ó, que é o cerebelo, observe que ele tem limites, tanto na parte superior, quanto na parte póstero inferior e na parte anterior. Vamos começar pela parte superior. A parte superior do cerebelo, ela é limitada, aqui eu tenho um limite por uma área chamada aqui, ó, de tentório do cerebelo. E o que é o tentório do cerebelo? O tentório do cerebelo é uma dupla camada de dura mater que cobre toda a parte do cerebelo na sua parte supero-posterior. A parte que eu tenho aqui anterior do cerebelo, assim como a sua parte inferior, ela é limitada pelos ossos aqui, principalmente por qual osso, pessoal? Pelo osso occipital. Só que não esqueçam que a fossa posterior eu tenho mais duas partes ósseas. Eu vou voltar um pouco para que você veja. Olha bem, ó. Não esqueça que o cerebelo ele também atinge o quê? Uma parte do osso parietal e atinge também uma pequena parte de quem? Do osso temporal. Maravilha? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês. Na região anterior, o cerebelo ele tem uma comunicação que é feita com quem? Que é feita com esta área que eu estou aqui limitando para vocês, que é o tronco cerebral ou tronco encefálico. E esta área localizada bem na região mediana aqui do cerebelo é o quarto ventrículo. Isso aqui nós vamos aprender em aulas posteriores, que o quarto ventrículo ele tem uma área no seu interior, não somente ele, mas os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, ele tem uma área aqui dentro chamada de plexo coroideo, no qual é produzido o que nós chamamos de líquido cefalorraquidiano ou líquor, ou pegando pela sigla LCR. Lembrando que o cerebelo ele se comunica com o tronco cerebral ou tronco encefálico através de colículos, que também vamos detalhar na parte macroscópica, que são os pedúnculos cerebelares. Ele se comunica com o tronco cerebral com os pedúnculos cerebelares superior, inferior e o pedúnculo cerebelar médio. Agora, olha essas duas imagens aqui, ó. Isso aqui é a imagem real. Este é um desenho feito pelo Sr. Netter,
E é legal o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou transferir esta imagem que vocês estão vendo aqui para cima. Observe bem o que vai ser feito. Olha que bacana. Eu vou voltar mais uma vez para que você tenha essa noção. Eu volto a imagem e coloco ela novamente. Olha. Impressionante, né? O tipo do desenho como foi feito. E olha só a imagem real, como ela vai certinha dentro da onde? Dentro da localização, demonstrando os limites para todos vocês. Aqui já fica uma ressalva para os nossos próximos vídeos. Por quê? Nós vamos detalhar as partes anatômicas parte por parte, pessoal. Não vai chegar aqui e mostrar apenas um slide, não. Nós vamos detalhar tudo com vocês. Inclusive já fica aqui um exercício para que você possa observar. Você tem ideia de como que se chama essa área geral aqui, ó? Essa árvore aqui é chamada de árvore da vida. Maravilha? Ou também chamado de Arbor Vitae. Aqui estão colocadas todas as referências das imagens que foram utilizadas. E para o vídeo 2, veremos o quê? Os conceitos chaves para compreender o cerebelo e a anatomia macroscópica do cerebelo, a primeira parte. Se você gostou, compartilhe, ative o Little Bell, se inscreva no canal, deixe o seu like e os seus comentários. Abraços do Tizão, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!